Meus cumprimentos a todos. Com a licença de vocês, eu vou apresentar a solução da SafeWeb para o certificado de atributo vinculado à carteira de identificação estudantil. Antes de apresentar a solução, eu vou tentar contextualizar a carteira de identificação estudantil e o certificado de atributo. A Lei 12.933 de 2013 instituiu o direito à meia entrada para o estudante, desde que o estudante prove a sua condição de discente através da apresentação de uma carteira estudantil com certificação digital. Mais recentemente, o ITI, através da Portaria número 2 de 2016, definiu o padrão de certificação digital da carteira estudantil como sendo o certificado de atributo. Em outra portaria anterior, o ITI havia definido um padrão de layout para a carteira física, porém não mais está em vigor e um novo padrão deverá ser definido brevemente. O certificado de atributo, ele é um documento eletrônico que contém a qualificação do seu titular. O certificado de atributo ele é assinado digitalmente, atribuindo a ele a validade jurídica e a garantia de integridade e autoria. Desta forma, com o certificado de atributo, pode-se comprovar os atributos de um estudante, comprovar que ele é estudante, os atributos de que alguém é professor, e assim sucessivamente. As entidades que emitem o certificado de atributo, por sua vez, são conhecidas como entidades emissoras de certificado de atributo e são as entidades que possuem o direito de qualificar o titular do certificado. Por exemplo, uma instituição de ensino ela tem o direito de qualificar os professores, de dizer quem são seus professores. Uma entidade estudantil tem o direito de qualificar o estudante, de dizer quem são os estudantes que regularmente tem o direito de se identificar como estudante. Aqui nós temos uma ideia do escopo do certificado de atributo. Uma única pessoa, por exemplo, um único titular, ele normalmente possui vários atributos, cada um desses atributos qualificados por entidade diferente. Por exemplo, eu posso ser estudante, mas ao mesmo tempo eu posso estar fazendo estágio em uma empresa. A entidade que me qualifica como estudante é a entidade estudantil. A entidade que me qualifica como estagiário é a empresa onde eu faço estágio. Cada uma dessas entidades emite um certificado de atributo me qualificando. E dessa maneira, eu posso ter vários certificados de atributo ao mesmo tempo. Cada um deles pode provar um dos meus atributos. Nesta imagem, apresentamos as entidades envolvidas na emissão da carteira de identidade estudantil. A primeira delas, e importante, é o a instituição de ensino. É a instituição de ensino que pode dizer se um determinado estudante é aluno regularmente matriculado. Não é nenhuma outra entidade. A segunda entidade presente nesse processo é a entidade estudantil, que tem a função de emitir a carteira estudantil. E, nesse caso, faz o papel de entidade emissora de certificado de atributo, a conhecida EA. O certificado de atributo em si, que é emitido e assinado pela entidade estudantil para garantir que aquele estudante está regularmente matriculado em uma instituição de ensino e tem o direito de usufruir desse atributo, de atributo de estudante. A outra entidade presente é a infraestrutura de gerenciamento de privilégios, também conhecidos como IGP, que compõe o conjunto de soluções, softwares para a gestão de certificado de atributo, emissão, revogação, etc. Também disponibiliza um repositório de dados para a guarda dos certificados de atributos e também esse repositório será usado para consulta aos certificados de atributos emitidos pela entidade, válidos ou não mais válidos. E, por fim, o próprio certificado digital, que é um certificado digital LCP Brasil, que é utilizado para assinar os certificados de atributos emitidos pela entidade emissora de certificado de atributo.
Então essas 5 entidades são fundamentais nesse processo, que geram a carteira estudantil. Aqui nós temos um exemplo da dinâmica de emissão da carteira de identidade estudantil e do certificado de atributo a ela vinculado. Primeiramente, o estudante ele vai se apresentar a uma entidade emissora de certificado de atributo. Essa entidade emissora vai verificar a qualificação do estudante e, em estando apto, ele vai poder emitir o certificado de atributo deste estudante e que será publicado no repositório da entidade de atributo, que é onde estarão todos os certificados de atributos emitidos por essa entidade. A partir dessa emissão do certificado de atributo, a IA pode agora então imprimir a carteira física estudantil com o QR Code que fará uma referência ao repositório de certificados publicados e entregar essa carteira ao estudante. Deste modo, quando o estudante necessita comprovar a sua condição de discente a um terceiro, por exemplo, um cinema, ele vai apresentar a carteira física na portaria do cinema, que de posse de um leitor de QR Code, que pode ser um celular, vai ler o QR Code da carteira e enviar uma solicitação ao repositório de certificados de atributos com as informações desse estudante. Esse repositório vai devolver à entidade que está consultando um certificado de atributo que corresponde àquele QR Code. De posse desse certificado de atributo, então, o cinema tem condições de verificar se aquele estudante realmente tem ou não direito a meio ingresso. O que se percebe nesse processo é a forte presença da infraestrutura de gerenciamento de privilégios. Ela está aí presente na emissão do certificado de atributo, ela está aí presente na publicação, no repositório publicado de certificados, ela está presente na consulta ao repositório. Então, essa infraestrutura, que é o que disponibiliza a SafeWeb, é fundamental nesse processo de emissão da carteira estudantil. Nessa outra dinâmica, ela é semelhante à anterior, com a diferença de que a carteira do estudante não é física, mas virtual, e instalada no celular através de uma app, uma aplicação de celular. Nesse caso, a presença da infraestrutura de gerenciamento de privilégio também é importante para prover a solução para o celular, para prover a aplicação para o celular. E agora, o estudante, quando ele precisar comprovar para um terceiro, como por exemplo o cinema, ele apresenta o seu celular e não mais uma carteira física. Que está essa carteira virtual instalada no seu celular. Aqui a gente vê um caso de uso, né? Nesse caso aqui da União dos Estudantes do Estado do Rio Grande do Sul, já com uma carteira virtual instalada em um celular de um estudante. Ao tocar em cima dessa carteira no celular, ele abre o QR Code para ser lido, de uma forma maior, mais clara, para ser lido por uma entidade que vai verificar se o estudante é qualificado. Faz todo o processo de consulta e retorna para ele o certificado de atributo que corresponde ao certificado virtual, ou seja, correspondeu ao certificado de atributo que está lá na base do celular. Aqui vou fazer uma análise do certificado de atributo, da tecnologia do certificado de atributo. Nesse caso aqui está se vendo a página do nosso portal de certificado de atributo e uma consulta em cima do portal para buscar um certificado de atributo que se quer. Então apareceu aqui no rodapé o certificado do Júnior, daquele estudante que estava na carteira virtual. Se a gente pedir para visualizar o certificado de atributo, ele vai ser visualizado neste formato, que é o formato idêntico ao que se visualiza o certificado digital. O que a gente percebe aqui é que existe um certificado de atributo, que ele é válido, que ele foi emitido para o Luiz Carlos Júnior e ele foi emitido pela União Estadual dos Estudantes. E tem aí a data de validade do certificado de atributo até 31 de março de 2017.
Na aba Detalhes, a gente pode ver características do certificado de atributo, versões, número de série, algoritmo usado para assinatura, quem é o emissor, novamente, que é a União Estadual dos Estudantes, né? E outras informações relativas a esse certificado, a data de emissão e outra informação. Na aba Atributos, nós temos aqui o OID, que é o Código de Identificação de Estudante. Então esse 2.16.761.10.2 identifica um estudante da Faculdade de Sigilo de Negócios de Porto Alegre, que é a faculdade onde o Júnior está estudando. Na extensão, a gente percebe aqui onde que está publicada a lista de certificados revogados, ou seja, toda vez que o certificado for revogado, ele tem que buscar nessa lista para verificar se ele está válido ou não. E nessa última aba, a gente tem assinatura. Quem foi que assinou esse certificado de atributo? No caso, aí a União Estadual dos Estudantes, que assinou o certificado de atributo de estudante para o Luiz Carlos Júnior. E esse certificado digital que assinou esse certificado de atributo, a gente pode ver aqui. Ou seja, é um certificado emitido para a União Estadual dos Estudantes, emitido pela autoridade certificadora SafeWeb vinculada à Receita Federal, a validade dele até 2019. Na aba Detalhes do certificado digital, se vê as informações do certificado digital, quem é o órgão emissor, a SafeWeb, vinculado à Receita Federal. E na aba Caminho de Certificação, a gente percebe aqui que o certificado digital ele pertence à infraestrutura de chaves públicas brasileira. Temos aí a autoridade raiz, que é a autoridade certificadora raiz brasileira, depois a autoridade certificadora da Receita Federal do Brasil, a autoridade certificadora SafeWeb vinculada à Receita Federal e, por fim, o certificado da União do Estudante, que mostra aqui que está aderente ao modelo da carteira de estudante, a norma do certificado de atributo, a carteira de estudante brasileira definida no ITI. Era isso. Obrigado pela atenção de vocês.